Estamos terminando o ano de 2021. Os últimos 2 anos foram intensos, mas agora gostaria de convidar você para um momento de celebração. Sim, vamos celebrar os 15 anos do Grupo Espírita Ivone Pereira, situado em Niterói, no Rio de Janeiro. Mas como falar da fundação do GEIP sem falar da sua fundação no plano espiritual? Calma, é claro que não temos propriedade para falar de forma específica do GEIP no plano espiritual, mas podemos refletir sobre as informações compartilhadas pela médium, escritora e oradora espírita Sueli Caldas Schubert, no livro Dimensões Espirituais e Centro Espírita. A autora inicia o livro com uma observação relevante que diz assim: o centro espírita é muito mais do que a casa física que lhe serve de sede. Transcende as paredes, aos muros que o circundam e ao teto que o cobre. Em verdade, o centro espírita é um complexo espiritual em que se elabora nos 2 planos da vida. A planificação do centro espírita antecede a existência física, visto que ela já está edificada no plano espiritual, servindo de modelo. A fundação de um centro espírita ocorre na espiritualidade, muitos anos antes da efetiva organização no plano físico. No livro encontramos ainda também uma observação do espírito Dr. Ignácio Ferreira, extremamente relevante, que informa que a obra do bem não é realizada de improviso, nem surge concluída de um para outro momento. Exige esforço, perseverança e dedicação. Encontramos também no livro informações sobre a equipe que estará edificando no plano material o centro espírita. O livro destaca que quando a equipe espiritual assume a responsabilidade de orientar e assessorar a criação de mais um centro, eles estudam a kármica daqueles que comporão a equipe que estará à frente no plano material. Convites são feitos antes da reencarnação, visando o crescimento espiritual dos reencarnantes, resgate e redenção, reencontro de almas afins, atendimento dos enfermos do espírito. E por último, porém não menos importante, compartilha também informações a respeito quanto à escolha do nome da casa espírita, que sempre refletirá uma afinidade espontânea entre o grupo que projeta a fundação com determinado espírito e sempre haverá um patrocinador espiritual. A partir desse momento, podemos então mensurar todo o processo de criação do nosso querido GEIP. Ao longo dos seus 15 anos, podemos dizer que o Grupo Espírita Ivone Pereira é a definição materializada que Sueli Caldas dá ao Centro Espírita. Assim, com uma síntese modesta da belíssima obra citada, podemos iniciar a nossa trajetória no processo de materialização do Grupo Espírita Ivone Pereira. Nasce a célula de amor e trabalho a favor da vida. No dia 18 de outubro de 2006, essa célula de amor e trabalho a favor da vida encaminha aos companheiros da diretoria do IEBM uma carta que nesse momento peço licença para compartilhar com vocês. A carta diz assim: aos companheiros da diretoria do IEBM. Assunto: Grupo Espírita Ivone Pereira. Solicitação de espaço para realização de encontros preparatórios de fundação definitiva. Representamos reduzido grupo de companheiros dispostos a abraçar o desafio
de fundar uma casa espírita em Icaraí, com o propósito de ser uma célula espírita de valorização da vida, no bairro que apresenta o maior índice de suicídios de nosso município. Em virtude do contexto da proposta, somada ao estímulo recolhido pelo exemplo de vida, de superação das dificuldades, pela abnegação e pela renúncia, e ainda pelo devotamento à nossa querida doutrina espírita, este núcleo de amor, trabalho, estudo, adotará o nome de Grupo Espírita Ivone Pereira, GEIP. Planejamos um período gestacional de 12 meses entre a fundação provisória e a fundação definitiva, a se realizar já no bairro proposto. No entanto, necessitaremos de acolhimento físico para o período gestacional, que começará em 24 de dezembro de 2006, dia que marca o centenário de nascimento da nossa querida Ivone Pereira. E munidos desta necessidade, recorremos neste momento aos companheiros. Nossa proposta inicial é que o trabalho gestacional se desenvolva com 2 atividades quinzenais privadas, de 2 horas cada uma. Primeira, 30 minutos de Evangelho no Lar e 1h30 de planejamento estratégico e administrativo. A segunda, grupo de estudo de 30 minutos de O Livro dos Espíritos e 1h30 de estudo da obra de Dona Ivone Pereira. A nossa solicitação é que, se for possível, nos possa ser cedida uma sala nesses horários para o desenvolvimento dessas atividades, sendo que assumimos o compromisso de que tudo se dará como descrito nesta proposta e que a sessão se restringe, repetimos, ao período de 1 ano. A atividade inicial de fundação provisória no plano físico se dará com uma reunião solene no dia 24 de dezembro de 2006, domingo, de 9 às 10 da manhã, com a participação apenas do grupo de fundadores, um convidado que nos falará 30 minutos sobre a nossa companheira Ivone e os desafios das tarefas com Jesus, os companheiros da diretoria do IEBM, que puderem estar presentes, representando esta nobre instituição, e alguns poucos convidados do nosso movimento, que muito nos têm apoiado com seu carinho. O nascimento deste trabalho deve ser simples e discreto, na melhor representação de sua benfeitora espiritual, eleita por nossos corações. Enfim, gostaríamos de resumir e reafirmar que a nossa instituição espírita objetiva a valorização da vida como um todo, através do esclarecimento, do consolo, dos recursos de fortalecimento, de nossa fé e dos propósitos enobrecedores que a doutrina espírita tanto nos favorece. Aguardamos a resposta dos companheiros, destacando que nenhum mal estará. Agradecemos o carinho dispensado pela atenção dos nossos companheiros. O tempo passa. No dia 27 de agosto de 2007, o Núcleo de Amor e Trabalho em Favor da Vida encaminha uma segunda carta aos companheiros da diretoria do IEBM. Desta vez, uma carta de agradecimento, que também compartilho com vocês neste momento. É com imensa alegria que nos dirigimos aos companheiros do IEBM, a fim de agradecer a cessão da sala para a realização das nossas reuniões preparatórias que visaram a formação do nosso, já tão querido, Grupo Espírita Ivone Pereira. Embora nossos planos fossem para iniciar as atividades em nossa casa apenas em dezembro, quis a espiritualidade maior que tal fato ocorresse antes. Sendo assim, no próximo dia 29, dia de nosso não menos querido Dr. Bezerra de Menezes, às 20 horas, estaremos realizando a solenidade de início das atividades na instituição, sediada à Travessa Professor Coelho Gomes, número 4, em Icaraí. Esperamos contar com a presença dos companheiros dessa diretoria que nos aceitou nesses poucos meses de planejamento. Agradecemos o carinho dispensado pela atenção dos companheiros. Muita paz a todos. Através do informativo número 2 do ano 1, datado de agosto de 2007, a comunidade ficou sabendo da sede do GEIP, bem como de todo o funcionamento da casa, que iniciaria suas atividades no dia 1º de setembro, às 20 horas.
E no dia 29 de agosto de 2007, temos a nossa solenidade de abertura, com a palestra pública realizada por César Augusto, sobrinho de Ivone do Amaral Pereira. Vamos relembrar um trecho desse momento tão importante para o GEIP. Mas que nós possamos, queridos amigos, não obstante as nossas provas, as nossas expiações, não obstante os compromissos assumidos na nossa reencarnação, nos quais foram perfeitamente delineadas essas provas e essas expiações que nos habilitam ao verdadeiro progresso espiritual, nós consigamos manter firme a nossa determinação de nos valermos desta reencarnação efetivamente para um progresso espiritual que para ele ela existe. Que essas provas e essas expiações não nos assustem, que elas jamais nos aquebrantem e que as enfrentemos não com aquela coragem do desafiador, mas com a coragem daquele que humildemente compreende e sente que não está só, que traz a sua bagagem de progresso espiritual, tudo aquilo que conseguiu amealhar ao longo da sua rolagem cósmica, mas que ao mesmo tempo é capaz de perceber, de sentir, de captar e de viver intensamente a assistência espiritual que lhe é dada em nome da misericórdia divina. O tempo passa, os informativos não são mais impressos. Mudamos para a casa ao lado, onde estamos até hoje. Temos um site, uma página no Facebook e estamos também no YouTube. Mas gostaríamos de destacar agora, nesse momento, o estudo do Esperanto, que muito nos orgulha em nossa casa. O estudo do Esperanto, a língua internacional, estudada e praticada por Ivone do Amaral Pereira. Com as palestras públicas de domingo a quinta, com os atendimentos fraternos, com os inúmeros grupos de estudo de segunda a domingo. Ao longo desses 15 anos, continuamos servindo na seara do Mestre Jesus. Com as palestras públicas de domingo a quinta, com os atendimentos fraternos, com os inúmeros grupos de estudo de segunda a domingo, inúmeros seminários, cursos, atividades doutrinárias foram e estão sendo realizadas ao longo dos 15 anos de existência do GEIP. As confraternizações seguidas dos encontros doutrinários, seminários, sempre são momentos sublimes em nossa casa. Ao longo desses 15 anos, o que podemos falar do mês de agosto? O mês de agosto é o mês que tratamos da valorização da vida e da divulgação das obras de Ivone do Amaral Pereira. Logo, é sempre um mês especial em nossa casa, onde sempre contamos com a presença de visitantes em nossas atividades programadas. Sempre é um mês cercado por emoções. Quase 2 anos de portas fechadas devido à pandemia do Covid-19. O GEIP reabre suas portas no dia 1º/12 de 2021 para a primeira palestra após o início da pandemia. Momento de grande emoção. Ao longo do mês de dezembro, toda a equipe de tarefeiros da casa estarão se preparando para receber todos os nossos irmãos em humanidade a partir de janeiro de 2022. Então, nesse momento de imensa alegria e emoção, vamos parafrasear Sueli Caldas e dizer que o GEIP é como templo, lar, hospital e escola. No GEIP, exercitamos o amor, aprendemos a perdoar, treinamos a paciência, a tolerância, o respeito e a disciplina, convivendo com os companheiros na aplicação dos ensinamentos do Espírito Verdade, conforme registra o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5. Espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos,
este o segundo. Chegando ao final dessa singela homenagem a essa casa de amor e caridade, convido você para juntos refletirmos sobre esta página que foi lida na primeira palestra pública do GEIP, no dia 29 de agosto de 2007. O livro Pão Nosso, a mensagem é 36, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E a mensagem diz assim: até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus, Mateus capítulo 24, versículo 13. E Emmanuel nos esclarece. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição da inimalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua do que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a porcentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recrutar-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fios nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar, até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição.